Bom, segundo ano, dando sequência aí à nossa função exponencial, né? Fizemos o primeiro exemplo só para identificar se é uma função exponencial ou não. Agora nós vamos resolver. Pessoal, o exemplo é a função exponencial fx é igual a 3 elevado a x. Calcule. Lembrando vocês que o número que eu colocar no lugar do x, ele vai ter que ser elevado também. Olha a função é essa aqui. Eu quero tudo que eu te der de elemento, você vai substituir no x nessa função. A letra A diz, ó, f, função 3. Bom, sabendo que o 3 ele vai entrar no lugar do x, então vai ficar 3 elevado a 3. E aí você resolve. 3 elevado a 3, você já sabe, estudado lá na potência. É 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Professor, é só isso. Por enquanto, bonitão. Próxima, agora é menos 3. Veja lá, ó. 3 elevado a x. Então, é menos 3. Não esqueça desse detalhe, filho. Não esqueça. Por quê? Esse menos 3, ele vai entrar no lugar de quem? Do x. E se ele vai entrar no lugar do x, pessoal, então eu vou fazer ele bem aqui, ó. Vai ficar, ó, 3 elevado a menos 3. Beleza? Lembrando que o número que está dentro do parênteses, ele entra no lugar do x. Então, vamos fazer lá. Resolver ele aqui. Risquei lá para fazer aqui. Então, vai ficar o quê? 3 expoente negativo, propriedade de potência. Nós acabamos de fazer. Toda vez que você tem uma potência negativa, você inverte. Qual é o denominador aqui? O denominador é 1. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 3. Boa, professor. E dá quanto? Dá, ó, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Esse é o resultado. Beleza? Eu não sei de onde é que eu tirei esse menos aqui, mas vocês entenderam. Agora o outro. Pessoal, isso aqui já vai inserir um pouquinho à frente. Ele quer o m, tal que a função m, tá vendo o número dentro do parênteses? É igual a 243. Então, olha a função lá. Você tá vendo a função aqui? Então, onde tem o x, você vai substituir quem? O m. Lembrando vocês, pessoal, que esse f aqui, ó, fm é igual a 243. Então, você vai ter que ter uma igualdade. Beleza? Então, você vai pegar, ó, 3, pega o 3, tá vendo 3? Elevado a x. Só que no lugar do x vai entrar quem? O número que ele está me dando dentro do parênteses, que no caso é m. Porque a pergunta é, ó, determine o valor de m. Então, vai ficar 3 elevado a m, que é igual a 243. Beleza? Tá claro? Bom, professor, e agora, professor? Você tem que fazer esse número aqui, ó, virar base 3. Como é que você faz isso? Fatorando. Entra agora a fatoração de elementos. 243 é o número par ou ímpar? É ímpar. Por 2 não divide. Como é que você sabe que o número divide por 3? Aplica divisibilidade. Como é que você aplica divisibilidade? Eu só sei que o número divide por 3 quando eu somo meus algarismos e vejo se o resultado divide para 3. Vamos somar? 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 divide para 3? Divide. Então, significa que 243 divide para 3. Que dá quanto? 81. 81 divide para 3? Divide. Que dá quanto? 27. Divide para 3, que dá quanto? 9. Divide para 3, que dá quanto? 3. Divide para 3, que deu 1. O 3 repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 3 elevado a 5. Aí você só reescreve. O primeiro é 3 elevado a m e o segundo, que é o resultado daqui lá, 3 elevado a 5. Tá vendo que as bases são iguais? Tudo isso você fez para que a base ficasse iguais. Por isso que você fatorou. Aí você anula as bases. Toda vez que for igual, você mete vara, sem dó. Meter vara é anular as bases. Aí m é igual a 5. Esse é o resultado do m. Beleza? Agora, filhinhos, vamos agora para a lista de exercício, que está bem aqui a listinha maravilhosa. Lembra que eu falei para vocês
tem uma listinha, é poucas questões, mas vai ter A, B, C, D, E, F e vai na fé. Determine ou simplifique as expressões. Isso aqui é aquele exercício de revisão. Professor, é o mesmo? Não é o mesmo, mas é bem parecido. É óbvio que você assiste o vídeo e tenta fazer ela. Depois eu vou postar as correções, beleza? Mas eu vou dar um tempo para que vocês façam. 0, todo esse camalhaço de 0,32. Eu quero que você reduza isso aqui em potência de base 10. 0,001. 65,00000. Vocês já sabem. Olha a outra. 3 elevado a menos 1 mais 8 elevado a 0 dividido por 5 elevado a menos 1. Menos 24 dividido para 6. A dividido por A elevado a 5. B elevado a 6. B elevado a 10. Tudo isso está elevado a 4. Raiz 7. 5 sobre 2. Aqui é 3. 3 sobre 4. Beleza, filhinho? 6 elevado a menos 1 mais 3 elevado a menos 1 dividido por 4 elevado a menos 1. Resolva. A função exponencial y é igual a 5 elevado a x, determine. Ah, professor, que loucura. Lá na outra você... Gente, lá no primeiro ano nós estudamos função do primeiro grau, função do segundo grau. E eu expliquei, claro, quem foi meu aluno ano passado. E aqueles que não foi, com certeza deve ter visto. E se não viu, vai ver agora. Que toda função ela pode ser representada pelo f ou pelo y. Isso é representação de função, ok? Se eu quisesse representar pelo f, posso. Ó, f de x é igual a 5 elevado a x. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, gente. Não importa. É a mesma coisa, tanto pelo f ou pelo x, beleza? A diferença é que colado no y, você não vai ter a variável. Então, você vai substituir só lá. É a mesma coisa, uma é igual à outra. Tá claro? Então, y é igual a 5 elevado a x, determina. Porque nas funções exponenciais, quando for resolver, você vai ver muito só nesse formato aqui, ó, e nas equações também. Aí você já sabe, olha lá a teoria, né? O vídeo, aí você tem aqui, ó, f menos 2 elevado a 5 elevado a x. Próxima, y é igual a 125. Nós resolvemos lá. E eu tô dando o valor de y. Quem é o valor de y? 5 elevado a x. Então, no lugar do y, você vai pôr 5 elevado a x igual a 125. Eu poderia ter colocado o y aqui bonitinho. Eu poderia ter colocado aqui y e aqui o f. Mas para você ter que lembrar que um é igual ao outro. Olha lá, viu? Na prova eu vou fazer isso. O outro y4, mesma coisa. Então, ó, no lugar do número dentro do parênteses, vai entrar no lugar do x. Toda vez, número dentro do parênteses entra no lugar da variável x. Pessoal, faça. Não deixa de fazer. Essas atividades ainda estão sendo muito fáceis. O trem vai aumentando nas próximas semanas, tá? Então, não deixe de fazer. Toda atividade feita, você deixa registrada no seu caderno, envia para que eu possa corrigir. No final do bimestre, ainda vou liberar uma lista para fazer o fechamento de tudo isso. Essa primeira aula foi 50%, 80% uma revisão, mas é necessário e já comecei função exponencial. Próximo, eu vou pegar daqui para frente e o trem vai, e o bonde vai andando. Beleza? Pessoal, um abraço a todos. Continue se cuidando, fique em casa e estude. Abraço.